Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Veloz e hoje a gente vai construir um aplicativo de desenho, beleza? Hoje a gente vai construir esse aplicativo de desenho, que são aqueles aplicativos que a gente consegue desenhar na tela, servem para fazer assinatura, rúbrica ou desenhar mesmo e salvar esses desenhos, beleza? A gente vai estar utilizando o React Native Skia, que foi desenvolvido pela Shopify com William Cangelo, e Skia basicamente é uma biblioteca bem performática que ela é usada no Google Chrome, é usado no Flutter, e aí o William Cangelo junto com a Shopify trouxeram isso para o React Native, beleza? Então, se liga como que a gente vai usar, fechou? Vamos lá pro vídeo. Aqui dentro do nosso projeto, ele tá bem limpo mesmo, tá mais básico possível. O que eu vou fazer aqui já é limpar tudo isso aqui, limpar essas duas coisas aqui no caso, e já vou instalar o Skia, beleza? E instalando o Skia, eu já volto aqui. Pessoal, com a biblioteca instalada aqui, eu vou começar limpando um pouquinho o diretório. E aí eu vou mostrar como funciona. A gente tem uma propriedade bem importante lá dentro, um componente, que é o Canvas. Ele basicamente é um quadro em branco que a gente consegue desenhar lá dentro. E como que a gente utiliza? A gente começa importando aqui o Canvas da própria biblioteca. E aqui dentro ele aceita propriedades, como se fosse um SVG e tudo mais. Então, eu posso desenhar um círculo, por exemplo. Antes, eu vou definir aqui o que eu quero que ele ocupe toda a tela. Então, eu vou dar um style com styles container também. E aí eu vou dar uma limpa aqui pra gente. Vou deixar só o Flex 1 por enquanto. E aqui eu vou passar um circle da própria Shopify aqui, do Skia. E aí a gente precisa passar algumas propriedades. Primeiro, eu preciso falar qual é o raio do círculo, qual o tamanho que eu quero que ele seja, né? No caso, eu vou falar que o R dele, que o raio, vai ser 50 por enquanto. E é isso. E ele já está aparecendo aqui pra gente. Só que ele pega o ponto zero e ele é medido no centro. Então, se eu quero que ele fique no meio para mim, eu preciso passar o CX e eu preciso passar o CY. E eu consigo passar essas propriedades com o Use Window Dimensions, que vai ser nosso hook aqui. Daqui de dentro eu vou pegar nossa altura e nossa largura. E aí eu falo, eu quero metade. Então, como que eu faço para colocar eles na metade? Então vai ser, no X, eu quero pegar a largura dividido para 2. E na altura aqui, no CY, né, eu vou pegar a altura dividido para 2. E aí eu já tenho o nosso círculo no meio. É assim que a gente renderiza. Inclusive, se eu apagar essa view aqui, vai continuar funcionando normalmente, beleza? Mas vamos para o nosso aplicativo, como que a gente consegue fazer ele? A primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, é apagar esse círculo aqui, porque a gente vai usar ele agora. Deixa ele assim por enquanto, a gente apaga esse hook aqui também, vamos apagar tudo isso aqui e vamos deixar assim o mais básico possível para a gente começar. O que eu quero fazer é, quando eu escrever, ter o toque, né, eu quero que ele construa alguma coisa na tela. Eu consigo fazer isso com OnTouch, que ele traz todos os gestos pra gente aqui. Eu posso passar um OnTouch mesmo. E aí vamos construir uma função para isso, né? Esse OnTouch. Ele tem um hook aqui do próprio Skia, que é o UseTouchHandler. E aqui eu passo um objeto, que ele tem 3 estados. Eu tenho quando ele está ativo, quando ele termina e quando ele começa. Quando ele começa, quando eu começo a movimentar de várias formas, né? Eu vou até complementar aqui. Vamos dar um console log para te mostrar o que está acontecendo aqui. Aqui dentro, olha que legal. Ele vai me mostrando o quê? O X e o Y, a velocidade Y, a velocidade X, o timestamp, o type, o ID e a força. Beleza. O X e o Y é o que a gente quer, porque a gente quer, de acordo com o que a gente for movendo, desenhar na tela. E como que eu faço isso? Beleza? A gente sabe que tem um X e um Y ali dentro. Então vamos lá. Eu quero que quando eu comece... Então, eu vou precisar primeiro começar com um start. Então, ele também recebe as mesmas coisas de uma função normal. Só que aqui eu consigo desestruturar. Vamos desestruturar, porque eu vou pegar o X e o Y. Eu só vou usar isso. E aqui dentro eu vou fazer alguma coisa com eles. Quando eu começar a desenhar, eu quero criar um path. Eu quero mostrar certinho em SVG como que vai ser. Só que, se meu componente re-renderizar, eu não quero perder isso. Então, vamos criar isso sem ser com state, mas com uma referência, beleza? Então, vou começar criando uma referência aqui. Então, eu vou falar que vai ser current path. Ele vai ser uma referência aqui, ó, useHash. Vou começar lá com o null, porque no início não importa muito pra gente. E a tipagem dela é skpath, beleza? Ou, no caso, nulo, né? Ou nulo. Fechou. No início, quando eu começar a criar aqui, eu vou falar que vai ser currentPath.current, porque é uma referência. E eu vou falar que é um Skia.path.make. Isso aqui é uma função.
E aí, quando ele cria isso aqui pra gente, ele vai começar a criar um path. Só que aqui a gente tem um problema. Ele começa do x e y0 e a gente não consegue passar diretamente aqui. Então, como que eu faço para mudar o ponto inicial? Eu consigo fazer o seguinte agora. currentPath.current.move to, e aqui eu passo o x e o y, beleza? E aí agora no nosso início, quando a gente clicar aqui, ele já vai começar a criar ali daquele ponto o nosso path. Depois, quando eu tiver ativo, então on active, eu vou até desestruturar, vai ser a mesma coisa aqui. Eu quero mover, fazer uma linha, né? Então, vou exatamente usar o que o corretor me mostrou aqui para mim. Então, currentPath.current vai ser line2. Aqui eu vou usar o optional chain aqui, caso seja nulo, que eu acho difícil, não vai ser. E aí ele vai criar a nossa linha aqui, beleza? E aí, por enquanto aqui a gente vai ter alguma coisa. A gente já vai começar a desenhar. Mas como que eu faço para realmente mostrar o que está sendo na tela? Vamos fazer o seguinte. Como eu quero fazer vários desenhos, eu quero que seja um array, né? Então, vou criar um state aqui que vai ser paths, e basicamente vai ser um state, e ele vai ter vários skpaths. Beleza, perfeito, é isso mesmo. E aqui dentro, eu quero pegar esses paths e renderizar alguma coisa. Aqui, eu vou renderizar um path. E o que ele pede? Ele pede um path, literalmente. Então, a gente vai passar um path para ele, e aqui vamos nem usar esse index. Isso aqui a gente não vai precisar. Aqui tá certo agora. E aqui fora, ó, só pra gente não precisar se preocupar com o index, eu vou colocar aqui, ó, react.children.toArray. E aí a gente só coloca mais um aqui. E aqui a gente coloca um children.toArray. E aí a gente já consegue renderizar todos os paths. Então, quando eu soltar aqui, eu quero que ele desenhe um path. Como que eu faço isso? Quando eu finalizar meu movimento, então, né? Então eu vou aqui no onEnd, eu quero fazer uma coisa. Eu não vou precisar do x nem y. Então vai ser uma função vazia que, quando eu terminar, eu vou pegar meus paths, exatamente isso aqui, ó. Eu vou pegar meu path e colocar aqui dentro. Como que eu faço isso? Vamos só melhorar isso aqui. Esses set paths, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar todos os valores que tiverem lá dentro e vou dar uma concatenação, né? Com o quê? Com current path. E aqui ele vai dar um erro assim, só que para eu não usar isso aqui, eu vou usar um if. Se não existir o current path, eu só quero que ele retorne. Porque aqui eu consigo mostrar que está acontecendo certinho o que eu quero, beleza? E aí depois disso, eu quero que o current, né? O nosso current path seja nulo mesmo. Ele volte a não existir. E basicamente, vamos ver o que está acontecendo agora. Se eu desenhar aqui agora, ó, tô começando a desenhar na tela. Só que a gente tem um problema. Tá vendo que ele tá pintando pra gente dentro? A gente não quer que ele preencha, né? Então, como que a gente faz isso? Aqui dentro do path, a gente pode falar o seguinte. A gente pode falar que o estilo dele, basicamente, é o seguinte. É stroke. E aí, a gente só tem as linhas. E agora eu consigo desenhar com essas linhas. Só que tá muito pequenininho. Como que eu faço para mudar isso? Eu consigo também mudar isso pelo stroke width. Eu vou falar que é 4 por enquanto. E aí a gente já consegue ver uma coisa legal. Ah, quero mudar a cor desse negócio. A gente também consegue mudar pelo color. E aqui, por exemplo, eu posso passar um vermelho. Red. Maneiro. Aqui a gente já tem uma coisa bem legal. Só que vamos mudar um pouquinho mais. Eu não quero passar aqui de forma estática. Eu quero passar de forma dinâmica. Então, eu vou tirar de tudo isso aqui. Vou deixar como estava. Ele já voltou pro jeito que ele estava aqui. Agora, eu vou criar um paint. Basicamente, porque o que a gente está fazendo é mudando a pintura, né? Então, eu vou criar um paint aqui. Vai ser uma função. E aqui eu quero o seguinte. Eu vou falar que vou ter uma paint. O Copilot está fazendo basicamente tudo aqui pra gente. Mas o que eu quero? Então, vai ser um skia.paint. Uma função aqui dentro. E aqui dentro, eu quero dar um paint agora, ponto. Eu vou mudar o style. Qual vai ser o estilo que eu quero? É um paint style.stroke. É basicamente o que a gente passou aqui, né? Que o style dele, que era stroke. Eu também vou querer mudar o width para 4 aqui, tá bom? E também vou mudar a color. E a color eu vou mudar para aqui. Então, vamos deixar preto, verde. Vamos deixar
E aqui eu vou passar essa cor aqui pra gente, beleza? Então vamos continuar. E agora como que eu passo essa pintura, né? Na hora que eu estiver desenhando. Eu basicamente vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no meu path e vou falar que... E aqui basicamente eu vou falar o quê? Eu quero que nosso path, na verdade, então, ele não vai guardar só um array de escapado, path, né? Vamos construir uma interface. E aí vamos lá. Então, eu vou ter uma interface que vai ser meu path iPath. E nele a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter o path em si, que vai ser um escapePath, só que a gente vai ter uma paint, que aí vai ser uma esquiaPaint mesmo. Escapaint. Beleza? E aqui a gente vai falar que vai ser um array de iPath. E aqui a gente não pode mais concatenar isso aqui, mas o que a gente vai fazer agora é concatenar o seguinte. E aqui a gente vai concatenar agora um objeto, que ele vai ter um path e um paint, que no caso vai ser nosso próprio paint aqui que a gente definiu, nossa função. Tá dando erro porque eu estou esquecendo de retornar o meu próprio paint. E agora ele já parou de dar erro. Beleza, é isso que eu quero aqui. É isso, perfeito. E agora, bora ver o que está acontecendo. Pronto, começou a dar erro. Por quê? Porque eu esqueci de mudar bem aqui. Então agora o nosso path, em vez de path, eu vou falar que vai ser value. Então vai ser value.path. E aí se eu voltar a escrever alguma coisa aqui, vamos ver se está funcionando. Beleza, está funcionando. Só que eu preciso mudar a cor, né? Então vamos mudar a cor e as coisas e tudo mais. Como que a gente consegue fazer isso? Eu passo aqui uma propriedade chamada paint. Ela vai receber um objeto, basicamente. Mas vamos... Ó, se eu passar direto path.paint, olha o que acontece. Ainda não funcionou nada, né? Por quê? Porque ele recebe um objeto aqui dentro. E aqui dentro desse objeto a gente manda um current. E esse current a gente pode passar o value.paint. E aí sim, agora a gente já tem a coisa como a gente quer. Beleza? A gente já está construindo. Só que aqui a gente tem um grande problema. Eu não queria ver o que eu estou escrevendo só quando eu terminasse de escrever, mas sim enquanto eu faço o processo todo. E para isso a gente vai ter que mudar bastante parte aqui. Como que a gente faz isso? Eu preciso, toda vez que eu estiver desenhando, eu quero renderizar tudo que eu estiver desenhando. E eu não consigo fazer isso com Canvas. Como que eu faço isso? Aqui, eu preciso de uma view, uma coisa que não seja o Canvas em si, porque o Canvas só serve para escrever. Ele não consegue ver o que está desenhando em si e tudo mais. Eu consigo fazer isso numa view, por exemplo. Só que como a gente está usando o React Skia, a gente vai usar uma Skia View. A gente vai englobar tudo isso aqui numa Skia View agora. E aí, agora a gente já não consegue mais fazer isso. Primeiramente, a gente vai passar um style. E aí a gente volta a ver o que está acontecendo aqui. Maravilhoso, perfeito. Só que como que a gente consegue ver esses desenhos? A gente tem uma propriedade chamada onDraw. E aí a gente consegue passar um onDraw aqui, beleza? Vamos fazer o onDraw. Esse onDraw basicamente é um callback. Então eu vou usar useDrawCallback. E aqui ele passa um callback e ele recebe também um array de dependência. Aqui ele passa duas coisas pra gente. Primeiro, ele vai passar uma referência do Canva que está acontecendo. Então eu vou passar um Canvas aqui. E a segunda é a informação, beleza? Essa info, a gente consegue ver aqui que tem os touches, que basicamente, se a gente parar para pensar, depois vocês verem a API e tudo mais, é os touches do onTouch, beleza? Então a gente não vai precisar mais ver esses onTouch daqui, porque a gente consegue passar dessa maneira aqui, ó. InfoTouches é o que a gente passa ali no onTouch. Então a gente consegue fazer uma parada mais ou menos assim. Só que se eu fizer isso aqui agora, não está funcionando. Por quê? Eu já te falo disso aqui. Mas antes, vamos fazer o seguinte. Esse Canvas é uma referência que é importante. Eu vou criar uma referência aqui antes. Então vai ser const canvas ref, vai ser igual a use ref. Ele vai começar como nulo, mas ele vai receber aqui o nosso canvas, que ele
o nosso canvas. Aqui, ó. SK Canvas. E vai ser canvas_ref.current vai receber nosso canvas. Maravilhoso. E aqui a gente só passa o blue. Beleza, perfeito. Tá, agora a gente já definiu a nossa referência e o OneTouch. Agora vamos entender direito o que está acontecendo aqui, porque não está mostrando nada para a tela na gente. Isso acontece basicamente porque Skia View ele não sabe se comportar direito junto com o Canvas, ele não sabe sua altura direito. Então vamos mudar um pouquinho isso aqui. Vamos falar que a largura, width, é de 100%, a altura é de 100%, para a gente parar de ter bug aqui. Ó, a gente não está vendo agora porque eu estou desenhando na minha Skia View, mas quem está recebendo isso aqui na verdade é o Canvas, né? Então como que eu faço para desenhar no meu Canvas? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar aqui que vai ser um array e vou passar outra estilização. Eu vou falar primeiro que a position vai ser absoluta e aí a gente continua não vendo nada. E também vou falar que o z-index ele é de 10. E aí, por que a gente não está conseguindo ver nada? Basicamente é porque a gente está tocando no Canvas em si e não na Skia View. A gente tem que sobrepor a Skia View na frente e deixar o Canvas embaixo e conseguir ver o que está acontecendo lá embaixo. Então, basicamente, vamos mudar um pouco a estilização, beleza? Aqui a gente vai ter o container e vai ter o canvas. Aqui eu posso passar como flex 1. Vamos passar os dois como flex 1 aqui também. E aí, a gente vai passar um background color heading, isso aqui. E aqui a gente vai passar um background color blue. Beleza. O container, ele já tá do jeito que a gente queria agora. Beleza, a gente já entrou aqui. Eu vou só deixar o nosso background color como... Eu vou deixar desse jeito no momento. E a gente vai ter que mudar um pouquinho agora aqui, beleza? Agora que a gente tem referência do Canvas, eu quero conseguir mudar de acordo com o que está ativando, né? Então eu vou vir aqui, eu vou falar que é canvas_ref.current. Eu consigo dar uma desenhada no nosso path. E aqui ele vai receber basicamente o current path, porque ele vai receber o nosso path mesmo. E ele também vai querer receber a paint, que vai ser a nossa própria paint. E aqui eu consigo passar dessa maneira aqui também. E aqui, ó, a gente já começa a ver o nosso desenho. Ó, beleza, maneiro, tá legal agora, hein? Ó, estamos desenhando. Só que aqui a gente tem um problema. Ele não tá aparecendo certinho. Então vamos fazer o seguinte, em vez de flex 1, a gente vai passar nossa largura e nossa altura. E aqui a gente pode passar o flex. Tá tranquilo. E pronto. Agora
e o Flex Zoom aqui. E aí pronto, a gente já está começando a ver o que está acontecendo. Só que eu gosto de refatorar um pouco. Eu sinto que não tem essa necessidade desse view aninhado em tanta view. Então eu vou passar esse canvas aqui para cima. Vou passar isso aqui. Aí essa nossa esquia view agora, ela vai poder se auto-fechar. E ela vai ser irmã do nosso canvas. E aí, ó, a gente já tá vendo certinho, beleza, maneiro. E aqui, vamos dar uma limpada nisso aqui, beleza? Vamos dar um reload. E vamos brincar um pouco agora no nosso canvas. Então, vou falar oi. Oi. E a gente já tem o nosso canvas aqui, beleza? E isso dá para brincar com muita coisa. Na próxima aula a gente vai aprender a melhorar um pouquinho isso aqui e até fazer uma conexão no real time com outras pessoas. Beleza? Até o próximo vídeo e valeu!